Olá, o CNJ Entrevista começa agora. Você vai acompanhar assuntos da justiça que impactam no seu dia a dia, em um bate-papo com personalidades do mundo jurídico. No mês das crianças, o Fórum Nacional da Infância e do Adolescente debate a regulamentação da escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos processos que tramitam na Justiça. O chamado depoimento especial foi criado por lei em 2017 e possui procedimento próprio para a oitiva de vítimas ou testemunhas de violência com menos de 18 anos de idade. E a gente acompanha agora uma reportagem sobre esse assunto. Atos de violência podem marcar uma vida. A situação é dolorida não só para a vítima, mas também para quem presencia cenas como essas. Para que o agressor seja identificado, é preciso ouvir os envolvidos tocar na ferida de quem sofreu ou testemunhou a violência. Se já é difícil para um adulto reviver o trauma e contar o que aconteceu, imagine para crianças e adolescentes. Pensando nisso, o Judiciário e a Polícia desenvolveram uma forma diferente de ouvir vítimas menores de 18 anos. O que ficou conhecido como depoimento especial virou lei em 2017. O espaço é chamado de especial não é à toa. Aqui dentro, tudo é pensado para ser ao mesmo tempo acolhedor e eficiente. A psicóloga se senta aqui, nesta poltrona, a criança ou adolescente aqui nesta outra, algumas almofadas para dar conforto e também para que a criança se sinta acolhida. O pessoal me informou que a maioria abraça a almofada automaticamente, intuitivamente, na hora de falar. É uma forma de se sentir mais confortável. A ideia é criar um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, em que possa de fato reduzir essa ansiedade, esse medo, esse estresse que a criança ou adolescente possa ter durante um depoimento sobre um fato tão doloroso. Os depoimentos são transmitidos para a sala de audiência ao vivo por videoconferência, além de serem gravados em áudio e vídeo para evitar que tenham de ser repetidos. Perguntas poderão ser dirigidas à sala do depoimento especial pelo advogado de defesa, por eventual assistente de acusação, pelo Ministério Público, pelo juiz, todos os atores do sistema de justiça, mas através da psicóloga ou do assistente social, ou seja, através do profissional capacitado, devidamente treinado, com protocolo do depoimento especial, aqui a gente utiliza o protocolo do CNJ, para que consiga fazer uma oitiva segura, uma oitiva que preserve a criança, mas que traga uma prova segura também, para a responsabilização dos agressores, observado contraditório ampla defesa. Sobre esse assunto e outras ações do Conselho Nacional de Justiça para a Proteção da Criança e Adolescente, eu converso agora com o conselheiro do CNJ e presidente do Fórum Nacional da Infância e Juventude, Luciano Frota. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, um prazer novamente estar aqui no TV Justiça. Doutor, o depoimento especial foi criado há 2 anos, por lei, e prevê uma série de garantias a crianças e adolescentes. Que garantias são essas? Sobretudo, a garantia da criança e do adolescente não ser revitimizada nos seus depoimentos. O que se assistia outrora era que o Poder Judiciário não tinha técnicas de entrevistas e de depoimentos com as crianças, e isso fazia com que cada juiz, em cada delegado de polícia, cada setor de acolhimento institucional fizessem as suas próprias perguntas sem nenhuma base científica para as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. E isso fazia com que esses depoimentos fossem sendo repetidos em cada instância do sistema de justiça. O que essa lei quer garantir é que os jovens sejam preservados para que eles não sejam, para que essa violência ao qual eles foram submetidos, seja como vítimas diretas, sejam como testemunhas, elas não sejam repetidas por eles em cada depoimento. Isso realmente é uma redução do sofrimento dessas crianças e adolescentes. A lei prevê que os menores prestem depoimento apenas uma vez. A lei prevê que preferencialmente esse depoimento não seja repetido. Ou seja, por isso que ela prevê uma série de garantias, que os depoimentos sejam gravados, os depoimentos sejam colhidos por equipes multiprofissionais, técnicos, pessoas especializadas nessa coleta de depoimento da criança, que ela seja ouvida uma única vez para não se revitimizar e, se necessário, seja ouvido inclusive em salas
especiais, com um aparato necessário, salas mais humanizadas para depoimento especial, integradas online, inclusive com as salas de audiência, se necessário, para evitar esse processo de sofrimento. Isso é uma preservação da integridade emocional, sobretudo psíquica, das crianças e adolescentes. Qual que é a importância dessa escuta especial? O Rio Grande do Sul ele foi pioneiro nisso, há uns anos atrás, em tentar humanizar esses depoimentos, né? E por conta das experiências que o Rio Grande do Sul proporcionou, o CNJ acabou adotando uma recomendação antes da Lei 13.431, que foi a recomendação número 33, para que de fato esses depoimentos de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, eles fossem humanizados, eles fossem gravados, para que pudessem ser reproduzidos dentro do processo, que a criança ou adolescente ou mesmo a testemunha não tivesse nenhum contato com o agressor de preferência, né? Por isso que se trata, a lei determina que hajam salas de depoimentos especiais, enfim, tudo isso, isso acabou resultando na Lei 13.431, que ela tem um escopo mais amplo, mas ela sobretudo foca nessa questão do depoimento especial. E os avanços, isso já é uma experiência que vem sendo feita mesmo antes da lei no Poder Judiciário, e é claro que com a lei agora universalizou, e que os resultados têm sido muito bons nesse aspecto de preservação da integridade psíquica das crianças e adolescentes vítimas de violência. Lá fora, no exterior, também é assim? Sim, tem sim. São experiências internacionais que já foram, a França e tal, que tem países que já adotam isso. O Brasil não é pioneiro nisso. A Convenção sobre os Direitos da Criança também prevê essa preservação da integridade. O Brasil é signatário dela, o Estatuto da Criança e do Adolescente também. O próprio Código de Processo Civil de 2015, do novo Código, que fala também da questão dos depoimentos especiais para crianças vítimas de violência, vítimas de alienação parental. Então isso tem se reproduzido e é uma experiência que tem sido muito construtiva. Bom, a gente já entendeu os benefícios para as crianças e adolescentes. Para o processo em si, existe também alguma vantagem? O processo também ganha em celeridade, na medida em que os depoimentos não são repetidos, né? Nos casos de violência sexual, por exemplo, imperiosa a produção antecipada de provas, e isso, de fato, já garante um processo mais célere, que não precisam se repetir os atos processuais, enfim. Isso dá celeridade, sim, ao processo e ganha a sociedade como um todo, e as punições acontecem com mais rapidez. Isso é muito bom para o processo, é muito bom para o sistema de justiça e é muito bom para a sociedade. Como que o FONINGE pretende regulamentar esse tipo de escuta? O FONINGE já começou o debate em relação a isso. Nós entendemos que é imperioso que o Conselho Nacional de Justiça regulamente, agora por meio de uma resolução. Antes havia apenas uma recomendação, ainda muito incipiente, mas uma recomendação mais exauriente quanto ao tema, para tratar dessa questão dos depoimentos especiais, para obrigar os tribunais brasileiros a investirem em capacitação, sobretudo, não apenas dos magistrados envolvidos com essas questões nas varas da infância, mas também com as equipes multidisciplinares, que são capacitações de forma continuada, periódicas, que são necessárias. A questão das instalações, dos investimentos em instalações nas salas de depoimentos especiais, alguns modus operandi da colheita desses depoimentos, enfim, a necessidade de obediência ao protocolo de entrevistas forenses estabelecidos pelo Brasil. Enfim, uma série de requisitos e de obrigações que nós estamos estabelecendo à luz da Lei 13.431 para que os tribunais possam cumprir, e dessa forma o Poder Judiciário contribua para a concretização da teoria da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente, que está na nossa Constituição, no seu artigo 227. E agora, qual que é o ritual? O texto vai para o plenário, depois de discutido no FONINGE? Aprovado. Nós estamos já em fase de redação final, né? Nós criamos um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho fez uma proposta de minuta, essa proposta foi discutida em uma ou duas reuniões já dentro do Fórum Nacional. E nós agora, uma vez aprovada essa redação final, nós vamos encaminhar para o plenário do CNJ, que é quem é soberano para decidir, tem a palavra final sobre a questão da aprovação da resolução. Certo.
Conselheiro, agora a gente vai dar uma pausa na nossa conversa para um breve intervalo. E a gente volta já já. Não saia daí. E estamos de volta com o conselheiro do CNJ, Luciano Frota, ele que também é presidente do Fórum Nacional da Infância e Juventude. No bloco anterior, falamos sobre o depoimento especial que é usado para preservar as crianças, menores de idade vítimas ou testemunhas de violência. Mas o assunto não para por aí. Vamos falar agora sobre oportunidades aí para o primeiro emprego, que também é um tema super importante, conselheiro? Quais as iniciativas do CNJ nesse sentido? O Conselho Nacional de Justiça compreende a importância da aprendizagem profissional como uma política pública transformadora, uma política pública de inclusão social e uma política pública que quebra o ciclo da miséria como produto da miséria. Por que isso? Porque é uma política em que você obriga as empresas, médias e grandes empresas, a cumprirem uma cota de contratação de jovens aprendizes, e esses jovens aprendizes vão ter uma formação técnico-profissional, metódica, tanto com aulas teóricas e práticas, que permitem que eles possam se inserir no mercado de trabalho por meio dessa formação profissional. Isso é importante porque a gente dá um alento, a gente constrói possibilidades para o jovem do futuro. Então, a aprendizagem profissional é hoje talvez uma das políticas públicas mais revolucionárias que nós temos no Brasil hoje, no que tange a questão de garantir um futuro para os adolescentes e jovens no Brasil. O senhor falou aí sobre a obrigatoriedade das empresas, Elas têm cumprido essa medida? O Judiciário está acompanhando? Hoje você tem em torno de 500 mil jovens aprendizes no Brasil. Se todas as empresas que estejam de fato obrigadas a cumprir esta cota estivessem cumprindo efetivamente, nós teríamos o dobro disso hoje de jovens aprendizes. Mas tem algo mais revolucionário ainda em relação à aprendizagem profissional, que é a possibilidade de você unir a profissionalização à socioeducação. Ou seja, é a possibilidade de você atuar na profissionalização para ressocializar, por exemplo, jovens egressos do sistema prisional, jovens que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto ou em meio fechado, através da formação profissional. Isso é um nicho de atuação social do Conselho Nacional de Justiça que nós queremos propor ao Conselho como recomendação para todos os tribunais, ou seja, que a gente incentive os tribunais a ter os seus próprios programas de aprendizagem ou para que os tribunais atuem como entidades concedentes para receber jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social nas suas dependências para conceder a eles a experiência prática como aprendiz. Isso é um papel social que o Poder Judiciário pode cumprir e isso também contribui para a efetivação do princípio da doutrina da proteção integral previsto na Constituição Federal. Então o Judiciário está em cima disso, conselheiro? Para poder aumentar o lastro de oportunidades para adolescentes e jovens? Sim, sim. E a gente tem hoje todos os ramos da justiça que podem ser envolvidos nisso, Você tem hoje as varas da infância na Justiça Estadual, você tem a Justiça do Trabalho também, que atua nessa questão dos contratos de aprendizagem, e a gente pode fazer um trabalho de parcerias interinstitucionais em que a gente pode alavancar a aprendizagem profissional como medida de resgate social dos jovens, dos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Não só apenas aqueles que estão no sistema socioeducativo, aqueles egressos do sistema prisional que já saíram, que cumpriram medidas, aqueles que foram vítimas de trabalho infantil, aqueles que pertencem a famílias que participam de programas de transferências de renda, aqueles que são portadores, pessoas com deficiência, enfim, a gente tem uma série de leque de um público aí que está precisando desse incentivo de formação profissional para resgatar a sua própria cidadania. Isso é um trabalho importantíssimo. Muito bem, então. Conselheiro Luciano Frota, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E o CNJ Entrevista termina aqui. Na semana que vem a gente volta com mais uma edição inédita na quarta-feira às 8h30 da noite. E não se esqueça, o programa tem reprises. Nas quintas-feiras às 7h15 da manhã, às sextas às 7 da manhã,
aos sábados às 5h15 da tarde e às terças-feiras às 7h30 da manhã. Muito obrigada pela audiência e até o próximo CNJ Entrevista.